Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Caso você goste do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E bem, nesse vídeo aqui eu vou falar de todos os livros que eu li no mês de janeiro. Vou falar um pouco a minha opinião sobre eles. Não exatamente eu indico todos esses livros, é realmente mais um vídeo onde eu exponho a minha opinião e a nota que eu dei para cada um deles. Enfim, esse vídeo é quase um bate-papo, não exatamente, enfim, falando de livros que eu gosto e coisa do tipo. No mês de janeiro eu li no total 7 livros. O primeiro deles foi Eu Te Amo, Mas Sou Triste. Esse é aquele tipo de livro de poesia que é bem curto, é pra você ter uma leitura bem fluida mesmo. E bem, esse livro aqui ele vai focar mais em poesias e poemas sobre depressão. A autora escreveu esse livro em um período depressivo da vida dela. Enfim, é aquele tipo de livro que tem frases meio clichês, que você com certeza já viu uma coisa semelhante no Tumblr há uns 3 anos atrás. Sim. Entretanto, é um livro que eu acho bem interessante, sabe? Porque, como eu disse, você vê que tem muita coisa pessoal ali, então às vezes dá uma sensação de você estar lendo realmente um diário, por exemplo. Enfim, é um livro bem curto, não é uma leitura nada extraordinária ou coisa do tipo, mas é bem interessante você meio que se sentir na cabeça de alguém. Então, foi uma leitura legalzinha, dei 3 estrelas. A próxima leitura que eu fiz nesse mês foi Crime e Castigo. E tudo que eu tenho pra dizer desse livro é leia. Leia o quanto antes. Eu não vou me estender muito aqui sobre ele nesse vídeo, eu já fiz um vídeo inteiro sobre ele. E bem, caso você se interesse por livros de psicologia humana, sabe, você vai gostar muito desse clássico. Se você não tem, assim, o costume de ler clássicos, você talvez vai sentir um pouco de dificuldade, mas vale a pena. Vale muito a pena. Esse livro é um dos primeiros a ser considerado um thriller psicológico. E aqui a gente vai conhecer um rapaz que tá passando por um momento muito difícil da vida dele, financeiramente e mentalmente também, e ele vai planejar cometer um crime. A questão é que esse livro, ele foca bastante em você entender por que ele cometeu esse crime, não exatamente como ou contra quem, mas por que ele comete e como isso o afeta, sabe? Como isso afeta a moral dele, se é que ele tem uma moral, e se ele tem, que moral é essa? É um livro muitíssimo interessante, com, assim, personagens muito bons, diálogos malucos, um ritmo frenético, assim, e uma história grandiosa e que dialoga bastante com os tempos atuais, apesar de ter sido escrito há, sei lá, 100 anos atrás. Enfim, é uma baita de uma história que merece ser conhecida por todo mundo. A outra história que eu tive contato esse mês, na verdade, é um conto que foi Evidências de uma Traição, que é da mesma autora de Daisy Jones and the Six. E, bem, é um conto. Esse livro ele foi bem interessante pra mim, porque ele tá disponível no Kindle Unlimited em inglês. Então eu fui ler esse livro em inglês. No Kindle, então, por exemplo, quando eu não entendi alguma coisa, ou eu tinha dúvidas se eu tinha entendido corretamente, eu conseguia traduzir um parágrafo inteiro. E bem, não é uma leitura tão difícil assim, mas também não é tão fácil, mas vocês vão entender porque ela é simples. E bem, qual é a história? Aqui a gente vai ter, obviamente, uma traição, mas ela começa de fato quando os cônjuges que estão sendo traídos descobrem, né, que estão ali, né, sendo passados para trás, e eles começam a trocar cartas. Então, por ser um livro narrado somente com cartas, se torna uma escrita bem simples, e por isso que é um livro que tantas pessoas indicam que quer começar a ler em inglês, e foi por isso que eu resolvi dar uma chance para esse livro. Bem, ele é narrado em cartas, a gente vai ver essas duas pessoas que estão passando por uma crise em seu casamento, trocando cartas e desabafando e coisa do tipo. O final, ele não é nada surpreendente, porém eu me surpreendi. Confesso que não é nada muito grandioso, mas eu fiquei bem surpresa com o final, eu não esperava. Enfim, tanto que eu tava lendo em inglês, eu traduzi uma das últimas frases porque eu não acreditei no que eu tava lendo, de tão surpresa que eu fiquei. Mas, enfim, foi um conto que eu acho que daria um ótimo livro mesmo, sabe? Um romance, uma história ali de 300 páginas, mas também funcionou muito bem como um conto. Foi uma história, enfim, divertida e etc. E, claro, é uma narrativa, assim, um pouco mais adulta, porque vai falar mais sobre casamento, crise dos 30, questão com maternidade, paternidade, infertilidade, por exemplo. Então, quem é mais novo, assim, como eu, por exemplo, pode ter alguns temas que você ache meio chatos e tediosos, por exemplo. O próximo livro que eu li é uma história que eu tenho uma opinião bem conflitante, e ele é Tudo que Você Nunca Soube. Eu tenho total consciência que muitas pessoas podem ler esse livro e ficarem completamente apaixonadas por ele,
e outras que podem ler e detestar completamente. Eu fiquei na linha tênue entre essas duas opiniões bem extremas. Bem, aqui é também um livro narrado através de cartas, então é uma leitura fluida, fácil, apesar de ter alguns momentos e trechos que eu tava lendo assim e fiquei, meu Deus, que protagonista completamente maluca. E bem, aqui a gente vai ter uma filha que tá escrevendo essa carta, esse livro, pro pai dela que tá à beira da morte, e eles não se veem há muitos anos. Então eles não tiveram esse contato, e é através desse livro, dessas cartas, que ela vai tentar contar pro pai dela tudo o que aconteceu na vida dela nesses momentos que eles estiveram afastados. É uma protagonista que passou por coisas terríveis, que fez coisas terríveis e que é uma pessoa terrível. É uma pessoa amarga, agressiva, negativa, hostil. A relação dela é cheia de rancor, de amargura mesmo, apesar de você inevitavelmente perceber uma grande carência que ela sofre por ser uma pessoa que foi completamente abandonada, assim, entende? E apesar de... Sabe quando o autor, ele tenta passar uma mensagem com o livro dele, mas você como leitor discorda completamente do que ele quis passar com aquela história? É o meu caso com esse livro. Assim, existe trechos muito interessantes. É uma história que fala muito bem sobre abandono parental, de verdade, fala de uma forma muito boa sobre as consequências, sobre os reflexos destrutivos que isso pode ter na vida de um filho. Mas, assim, no geral, assim, sabe quando o livro termina passando aquela mensagem? Eu discordei de muita coisa e por conta disso a nota ficou meio baixa, mas é um livro bastante interessante. Mas, assim, não é uma leitura fácil, não é uma leitura nada fácil. E confesso que tinha momentos, assim, que eu li alguns capítulos que me deixavam completamente angustiada, de uma maneira completamente ruim, de você realmente não gostar do que você tá lendo. Mas tem ali momentos que foram muito reflexivos, de verdade. Você consegue ver o ponto de vista de uma pessoa que foi abandonada, esquecida e que fica ali naquela luta interior entre querer, sabe, ser amada e também entender que isso não vai acontecer e, de certa maneira, sabe, remoer isso o resto da vida dela e viver com aquele rancor. Enfim, são sentimentos muito conflitantes e é um livro muito bem escrito nesse sentido. O outro livro também foi um de poesias, que é Transformando Garotas em Monstros, escrito pela Amanda Lovelace. E bem, é outro livro que eu também tenho opiniões não tão boas assim. Essa é a mesma autora que escreveu aquele livro da Princesa e da Bruxa. Eu li esses livros quando eu tinha 13 ou 14 anos e eu amei bastante. As poesias eram legais, dava pra se identificar com alguns, outros eram assim, bem, sabe, revoltantes e interessantes e, sabe, coincidiam muito com a época e você se identificava com aquilo. E aqui, nesse livro, eu já entendi qual é a narrativa da Amanda Lovelace e eu sinto que é um pouco repetitivo. Eu sinto que é a mesma coisa, eu sinto que algumas poesias eu já li em outros livros e por isso que eu acho que eu não gostei tanto desse. Eu sinto que era aquela sensação um pouco repetição, tanto das poesias mesmo, como também de ser meio que uma narrativa. Porque as poesias dela, elas contam meio que uma história. E aí, meio que eu já compreendi. Chega, tipo, o início é extremamente melancólico, aí chega no ponto que ela fica meio vingativa das ideias. Enfim, teve, assim, esse livro ele foca mais em falar sobre um relacionamento abusivo que ela teve. E talvez seja por isso que eu não curti tanto esse livro, porque eu nunca passei por isso na minha vida. Então não teve ali aquela identificação. E pode ser por isso que realmente essa leitura não funcionou tão bem pra mim. Mas confesso que eu senti que esse livro é meio que um reciclado de outros que ela já escreveu. Em alguns momentos eu ficava meio confusa, porque, sabe, ela tava falando sobre como era ruim você idealizar um cara no relacionamento. E aí, 2 páginas depois, ela tava idealizando outro cara dentro do livro. Eu ficava meio, ué, gente. Enfim, foi uma leitura bem mais ou menos. Acho que essa autora já não funciona mais tão bem pra mim. No passado ela era uma das que eu mais gostava e hoje acho que eu já não curto muito o que ela escreve. O próximo livro foi Tenho Sérios Poemas Mentais. Também é um livrinho de poesias e esse eu gostei genuinamente. Eu realmente gostei muito desse livrinho de poesias. Teve textos ali que eu li, eu fiquei assim uns 2 minutos parada pensando no que eu tinha acabado de ler e realmente refletindo sobre aquilo. E são muito simples, mas são realmente muito bons. Eu gostei de verdade.
E o autor, ele teve a experiência de ser um daqueles palhaços que visita hospitais. Enfim, uma experiência muito sensível, muito tocante. E claro que isso impacta a escrita dele e algumas histórias, entre muitas aspas, que ele resume e põe aqui no livro, que não tem como você não ficar muito emotivo através daquilo e ficar muito reflexivo. É uma história que eu genuinamente recomendo mesmo. Tem poesias e trechos que até agora eu me pego pensando e eu achei muito bom. Tá disponível no Kindle Unlimited, é uma leitura extremamente rápida, mas que eu não achei que seja, sabe, aquele conjunto de frases clichês e tudo mais. Não, tem textos aqui realmente originais e muito bons mesmo. E a minha última leitura foi Mistborn, O Império Final. Esse é o primeiro livro de uma trilogia e o autor dele é o Brandon Sanderson. Esse autor é um dos mais influentes que a gente tem na fantasia atualmente, e apesar de ele não ser tão popular no Brasil ainda, ele é extremamente gigante lá fora, ele é muito comentado, muito conhecido. E bem, apesar de, como eu disse, ele ainda não é tão popular aqui no Brasil, mas ele já é bem conhecido e tudo mais, as pessoas que leram falam muito bem desse autor e dessa série de livros. Qual é a minha questão? Realmente eu gostei da narrativa, gostei dos personagens, gostei do sistema de magia que todo mundo fala muito bem, sobre como é bem explicado, como é bem desenvolvido, as cenas de ação são realmente muito boas. A questão é que eu não vi motivo para essa história ser tão popular. Veja bem, é uma história bem simples, ok? É uma história que você já viu 1000 vezes antes. Não tem nenhum fator muito inovador. Não, pelo menos eu não achei, não teve nada muito diferente, nenhuma reviravolta que me fez ficar surpresa. É uma história boa, é uma história simples, que é muito bem escrita. Pode ser que daqui pra frente a história realmente fique muito melhor. Já é uma história boa, pode melhorar bastante. Só que esse primeiro livro, pro tanto de expectativa que colocaram, eu não acho que todas as minhas expectativas não foram supridas com o livro. E tudo bem, a culpa é minha esperar tanto de uma obra, mas eu vi as pessoas realmente falando muito bem dessa história. E veja bem, é uma história simples, a gente vai ter aqui um senhor soberano que manda em tudo, ele foi o herói desse mundo, ele salvou esse mundo, mas agora ele é uma espécie de vilão e ele coloca um regime que é muito autoritário. E ele que manda em tudo e ele é o vilão dessa história. Aí nós temos os nobres, que são a elite desse local, e a gente tem os Scar, que são os escravos, né, dos nobres, basicamente. E aí a gente vai ter uma rebelião dos Scar, que vai ter ali os personagens que ficam ali nesse núcleo, que vão querer, enfim, desfazer esse mundo, criar, sabe, ser revolucionários, um grupo ali de rebeldes. É uma história que me lembrou muito Rainha Vermelha, por isso que eu gostei bastante desse livro, me lembrou muito Rainha Vermelha. De verdade, tem uma história bem semelhante. E é isso, entendeu? É uma história bem simples, porém é bem legal. Os personagens fazem a história valer bastante a pena. E foi uma narrativa interessante, eu me diverti. Como eu disse, é simples, é tranquila. E o que eu gosto é que apesar dele ser o primeiro livro de uma série, se você não gostar tanto assim desse livro pra continuar, tudo bem. Porque esse livro ele tem início, meio e fim. Sabe, ele tem um fim muito bom, muito satisfatório, apesar de, como eu disse, não é nada muito grandioso, nada muito diferente. E caso você goste muito, tem uma continuação, e caso não, você pode terminar o livro nesse primeiro volume e você vai ter uma história completa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau!